noite a todos. Eu queria, antes de começar aqui o nosso debate com os quatro convidados especiais para discutir esse livro do Padura Fuentes, fazer uma breve apresentação. Eu acho que é importante para a gente poder situar o livro e a discussão que esse livro provoca. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que é um belíssimo livro. Assim, nos últimos anos, raras foram as obras que, pelo menos, eu tenha lido com esta qualidade, com essa energia literária. Ou seja, eu acho que é um livro obrigatório para ser lido por homens e mulheres progressistas, até pelos não tão progressistas, e acho que é um belíssimo presente de Natal, não só para engordar o cofrinho da Ivana, que como editora precisa manter a excelente produção da Boitempo, mas essencialmente é um presente desses fundamentais que eu sugiro a todos que levem em conta. Padura Fuentes é um escritor cubano especializado em romances policiais, bons romances policiais, ambientados em Cuba, e que aqui no Brasil teve algumas das suas obras do detetive Mário Conte, editada de vez em quando. Um excelente escritor de romances policiais. E se pôs a escrever esse livro, que é um livro que não é um romance policial, ainda que tem o ritmo de suspense, de um livro de suspense de grande envergadura, e que faz um painel de época a partir do cruzamento de 3 trajetórias. A do próprio escritor, a do personagem que vem a ser Ramon Mercader, o militante comunista encarregado da execução do Trotsky no México, e do próprio Trotsky e seu assassinato. Como painel de época, ele suscita um bocado de discussão, que provavelmente é parte do que nós vamos assistir aqui. Discussões certamente calorosas pode suscitar. Eu queria destacar aqui 3 pontos para os quais eu chamaria a atenção de vocês. O primeiro, que o livro tem essa virtude de não ser um livro linear. Ele pode ser lido por muitas angulaturas. Ele não é um livro que faz de alguém um herói e de outro um vilão, ou que desenha uma sociedade perfeita ou uma sociedade abominável, porque ele retrata de alguma maneira no seu recorte literário a própria sociedade cubana dos anos 60 e 70. Ele é um livro que expressa com muito vigor e muito talento as contradições do que significa, no período histórico concreto, a construção de uma sociedade socialista, contradições essas que beiram em muitas situações históricas a vilania, o desrespeito, o atropelo, a violência sem justificativa ou desmedida e outros defeitos e deformações tão próprias ao gênero humano, das quais o socialismo, infelizmente, não está livre. Então ele retrata essas contradições. Ele pode provocar momentos de euforia ou depressão em quem lê, a depender do humor ou da passagem do livro. A segunda questão que eu queria chamar a atenção são as circunstâncias. E acho que essa é uma discussão importante com o próprio texto do autor. Os homens são os homens e suas circunstâncias. Evidentemente que, postos sobre o tema por exemplo, o tema central do livro, que é o assassinato do Trotsky, aos olhos de hoje, a mim me parece uma coisa abominável do ponto de vista político humano. Nas circunstâncias da época, talvez não fossem. E é necessário compreender essas circunstâncias, não apenas para que se realize o julgamento político do que aquilo significa, como inclusive o julgamento moral. O livro expressa como Ramon Mercader assume na sua trajetória a tarefa de assassinar a Trotsky, não como uma coisa feia a ser feita, mas como uma tarefa pela qual ele se sentia honrado em recebê-la. Era uma tarefa que, aos seus olhos, nas circunstâncias da época, uma tarefa heróica e revolucionária em defesa do socialismo, em defesa da União Soviética. Ele não era um demente, ele não era um alucinado moral. Ele era um homem da sua época, naquelas circunstâncias.
Vou aqui claramente dizer, eu venho, como vários outros aqui, inclusive a editora da Boitempo, de uma clássica, tradicional família comunista, e não tenho nenhuma dúvida que se tivessem chegado ao meu avô, ou ao meu pai, ou até mesmo a mim, há 60, 70 anos atrás, com a tarefa de liquidar o Trotsky naquela conjuntura, naquela situação, participando nós, por tradição, do que era o projeto então em curso na União Soviética, qualquer um desses receberia essa tarefa como com orgulho e honra, como parte do processo revolucionário, dadas as circunstâncias e a história de cada um, evidentemente, naquele momento. Então, eu chamo a atenção da necessidade de interpretar as circunstâncias, de compreender as circunstâncias históricas, para que se estabeleça o necessário julgamento político, ideológico ou moral. E a terceira e última coisa, para passar a palavra em seguida aos debatedores, o livro desmistifica uma certa ideia poética do que é uma revolução. E isso é muito importante. Revoluções até deram origem a bonitas poesias, mas não é uma poesia. É um processo, ele é raro na história exatamente porque as características de sacrifício, violência, estresse social, rupturas, é um preço muito alto e que gera consequências formidáveis do ponto de vista da transformação social, mas também um preço, uma cota de destruição que as sociedades poucas vezes se dispõem a pagar e que as pessoas, como indivíduos, poucas vezes se dispõem a pagar. E que produz soluções, muitas, que produz transformações históricas, muitas, mas produz como seus efeitos colaterais, porque essas revoluções não são processos laboratoriais externos às sociedades em que elas foram geradas, produz também profundas deformações, profundos desvios, engole seus próprios autores, muitas vezes. E essas contradições são muito patentes no livro, ou seja, os processos doloridos, custosos e plenos de contradições são os processos revolucionários. O que não deve, por si só, esse custo levar a negar o processo revolucionário, eu acho que não é a opinião do autor. O autor é jamais foi um dissidente, ele foi um crítico pontual do governo cubano, é hoje um apoiador entusiasmado das reformas conduzidas pelo Raul Castro, vive lá em Havana, viaja muito. Ele não nega a ideia de revolução, mas ele esboça um quadro que não é o quadro poético. A revolução é um ato de violência brutal e deve ser compreendida como tal nas nossas interpretações e nas avaliações. Bom, é isso que eu queria falar como introdução ao debate e queria chamar para a nossa primeira intervenção. Cada um dos debatedores terá 10 minutos rigorosamente contados, como se fosse o relógio do Ramon Mercader, que contava as horas segundo a segundo. Depois a gente vai abrir para perguntas e em seguida volta à mesa para o encerramento. Cojado. Então, Valério, então, fala primeiro. Bom, boa noite a todos. Queria começar comentando que a primeira vez que eu discuti esse assunto, este livro, a ideia de publicar, a importância de publicar esse livro no Brasil com Ivana Jenkins, ela me lembrava agora há pouco, já são 2 anos desde que isso ocorreu, e é uma alegria estar hoje aqui com o livro em mãos. É um livro muito importante que seja publicado no português do Brasil. Queria cumprimentar então a Ivana, porque sei que o esforço foi um longo caminho para chegarmos até aqui. Em segundo lugar, queria cumprimentar os meus colegas e amigos de mesa. Beto não conhecia pessoalmente, mas os outros 4 aqui nós nos conhecemos há muitas décadas e em condições as mais diferentes. A maioria de vocês não sabe, mas eu conheci o Breno quando ele era muito jovem. Ele estudou com a mãe da minha filha. Ele era muito jovem. Vocês sabem que o Breno é o último stalinista, confesso, do Brasil. Eu esperava que ele se confessasse stalinista. Eu não esperava o que ele acabou de dizer, que se naquelas circunstâncias históricas
ele tivesse sido convidado para ser o Ramon Mercader. Isso eu nunca esperei que ele declarasse. Eu não sei o que ele tomou antes de entrar aqui, porque evidentemente estar sóbrio é difícil, mas este é Breno. Vocês têm que entender. Ele sempre foi assim. O Breno tem um talento extraordinário para as provocações de salão. Então, entrando propriamente no que eu quero vos dizer hoje, eu quero motivá-los a ler o livro, né? O meu objetivo neste debate é que que vocês saiam convencidos que é um grande projeto para o fim do ano ler este livro. Então, eu vou desenvolver 3 ideias principais. Por que ler este livro? Em primeiro lugar, porque, embora esta seja uma história trágica, é um drama histórico, é provavelmente um dos dramas históricos mais terríveis do século XX. E, portanto, tudo o que há de mais dramático na existência humana, toda a enorme variedade de formas de medo que cada um de nós pode experimentar na vida, das suas formas mais leves, as pequenas ansiedades da vida, até ao limite do terror supremo, que é o desejo intenso pela morte, em toda a sua variedade de cores, de tons e de força. O medo está presente nesse livro. É um livro, portanto, trágico, mas é uma história extraordinária. E vocês encontrarão no Padura um intérprete grandioso do que foi a epopeia mais importante do século XX, que foi a luta pela Revolução Mundial. Este livro não foi escrito por um revolucionário, mas é escrito por um homem que, ao estudar a história, encontrou nos documentos algo que ia muito além do que estava escrito nos documentos. Ele encontrou a força de uma paixão que é o que há de mais poderoso no coração humano, que é a esperança de que a vida pode ser diferente daquilo que ela é. E essa paixão pela Revolução Mundial, pelo socialismo, por aquilo que ele, nas incontáveis entrevistas que já deu sobre o livro, de forma muito contida, denomina a utopia. O que existe neste livro é a história de como um escritor cubano, politicamente muito desmotivado, me parece, eu não conheço. Que bom que ele vai vir o ano que vem, que se ela vem o ano que vem. Hoje a noite já começou com ótimas notícias. Mas ele encontrou essa força dessa esperança ao escrever o livro. É um livro sobre a luta pelo socialismo no século XX, e ele tem, portanto, uma enorme grandeza ao relatar a tragédia histórica mais importante que viveu o movimento operário no século passado, que foi o stalinismo, evidentemente. E o stalinismo é retratado no romance histórico, com uma narrativa literária, mas com rigor. Lendo o livro, compreende-se que todo o processo revolucionário desperta a contra-revolução. Que revolução e contra-revolução são um processo que se sucede em função da evolução de correlações de forças, de processos que não são controlados por aqueles que os dirigem. E a monstruosidade do stalinismo está presente no livro. E isso exigiu muita coragem de Padura para escrever, porque isso foi escrito muito poucas vezes no século XX, para não falar no século XX. Muito poucas vezes foi escrito com a gravidade das palavras que vocês encontrarão neste livro, o que foi o stalinismo. O livro, deste ponto de vista, é um livro extraordinariamente sério. E isto é muito importante porque é praticamente impossível continuar sendo socialista no século XXI sem ter clareza do que foi o stalinismo. Não compreender o que foi o stalinismo impede ser marxista e ser socialista no século XX. E o livro, desse ponto de vista, ele rende uma homenagem extraordinária a Leon Trotsky. É um livro escrito por um não trotskista. Padura não é um simpatizante do trotskismo,
não abraça o projeto da Revolução Mundial, não tem nenhuma simpatia pela Quarta Internacional. Não é disso que se trata. Mas é um livro que consegue, com grandeza, compreender o lugar de Leon Trotsky na história e por que os trotskistas não cediam. Porque todos cediam. Os trotskistas não. Isto é difícil de compreender hoje. Hoje é difícil de compreender que havia 5.000 trotskistas em Vorkuta, num campo de concentração do Círculo Ártico. E quando a União Soviética foi invadida por Hitler, eles se ofereceram como voluntários para lutar na primeira fila do exército soviético. Pediram a Stalin: deixem-nos morrer com uma arma na mão, defendendo as conquistas de outubro. É isto que significa Leon Trotsky. Apesar de tudo, e este tudo não cabe em palavras, da tragédia que foi a burocratização do Estado soviético, a destruição da Terceira Internacional, apesar de tudo, a disposição de continuar lutando, porque sabiam que a sua capitulação não ajudaria em nada a defesa da União Soviética e a causa do socialismo. Esta grandeza de Leon Trotsky que vocês encontram, e dos seus colaboradores, dos militantes que o seguiram, encontrarão nesse livro. Em segundo lugar, o livro, ele fala do homem que amava cachorros. Os cachorros aqui são uma raça que nós não conhecemos no Brasil, galgo russo, os borzoi, que dizem que são cachorros extraordinários. Eu nunca os vi, procurei na internet, vi as fotos, fiquei encantado com os borzoi. Fiquei me imaginando correndo pela Sumaré com um borzoi, como seria possível isto. Seria uma maneira... Porque sabem que não é casual que ele tivesse borzóis, né? A última cadela, a última cachorra que Leon Trotsky conseguiu levar para o exílio, em Príncipe, na Ilha do Príncipe, em frente a Istambul, era uma borzoi. E depois, o homem que amava cachorros, Ramon Mercader, né? Ele em Cuba tinha borzóis. Quem foi Ramon Mercader? Esta é a grande pergunta. Porque sobre Trotsky, Padura mesmo diz, em todas as entrevistas, ele tinha tanta documentação, mas quem era Ramon Mercader? Porque sobre ele não havia quase nada. E o livro nos diz... Cuidado com a picareta, segura ela. Era uma picareta, não sacaneia. Está diminuindo a coisa. Eu tenho dúvidas, Breno. Tema para o debate. Queria ouvir a opinião de Oswaldo, ouvir a opinião do Maringoni, do Beto. Você diz ele não era um doente. Bom, eu trabalhei com essa hipótese. Eu fui pesquisar o tema da mitomania. Nunca tinha pesquisado. Sempre me interessa. Vocês sabem, na militância política, nós encontramos gente muito alterada. Eu estou na estrada há 40 anos, então imaginem a coleção de gente alterada que eu encontrei. E como defendi sempre ideias revolucionárias nas posições mais extremas do espectro político, elas são frequentemente atraentes para gente desequilibrada. Evidentemente, Mercader era um homem com problemas, né? Vamos partir deste patamar mínimo. Era um demente, um louco ou não. Vocês sabem que os mitômanos não são considerados loucos, não são considerados psicóticos, são considerados borderline. A hipótese que ele fosse um mitômano me ocorreu. Mas há algo curioso. Eu fui ler um ensaio, um paper científico sobre os mitômanos, e os mitômanos não mentem em interesse próprio. Curioso, não sabia disso. Os especialistas, eles distinguem os mitômanos dos psicóticos. A mitomania é um transtorno, mas é borderline, não é considerado uma psicose. Leiam um livro, digam o que vocês pensam. Se o Padura evidentemente fez um romance histórico, repito, há muito poucas fontes, mas tal como o Padura está retratado, e vejam, tal como Ramon Mercader está retratado pelo Padura, e o próprio Padura admite que, ao final, talvez exista uma sombra de compaixão pelo personagem. Ele não parece um mitômano, um mentiroso profissional, um compulsivo da mentira. Ele parece alguém que consegue construir vários personagens em torno de si próprio, o que já é uma doença muito mais grave.
Queria terminar, porque o tempo o exige, com um último comentário. É realmente incrível, e creio que ninguém sabia disto, ou quase ninguém sabia disto, que Mercader tinha vivido seus últimos anos em Cuba. Certamente os cubanos não sabiam, estava absolutamente discreto. E foi, digamos, uma última concessão que o aparelho soviético fez a Mercader, porque ele queria voltar para a Espanha, e não podia, evidentemente, Franco estava vivo, e não suportava mais os invernos terríveis de Moscou, e a sua mulher tampouco. Então, é um livro que também tem um fio, que é a história do personagem Ivan, né, do escritor frustrado cubano, que é o porta-voz, é o personagem que Padura cria para ser o interlocutor com o Mercader. E neste diálogo há toda uma reflexão também sobre o destino de Cuba, né, que atravessa o livro, sobretudo durante os anos 90, Breno, durante o período especial, durante a tragédia do período especial. E a tragédia do período especial é um pouco a tragédia da geração, que é a geração de Ivan, que o próprio Padura disse, teve que criar um personagem um pouquinho mais velho do que ele para que ele tivesse idade de poder encontrar Mercader. Bom, esta parte de Cuba eu também queria pedir para o Beto, que conhece mais a ilha, eu nunca estive em Cuba, para comentar, mas é desoladora, quer dizer, a parte que realmente me produziu um impacto subjetivo mais duro, talvez, seja toda a parte que remete a Cuba, que é a que eu conheço menos, e que sugere um processo de decadência histórica dramaticamente triste. Bom, era isso. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite a todas e todos. Eu quero me somar aqui ao que todos concordamos, que esse é um livro excepcional. É difícil a gente falar de um livro, falar sobre um livro que ele se tornou clássico com tão pouco tempo de existência. O Padura escreveu esse livro, acho que deve ter uns 4 ou 5 anos. Eu conheci a edição espanhola, a edição argentina, em 2011, 2009, e ele agora é lançado no Brasil, e é um livro de uma potência, é um livro impactante, como todos aqui falaram. A gente tem que falar um pouco para vender livro também, mas o Padura é um escritor de romances policiais. Ele tem uma característica básica nos seus livros sobre o Mário Conde, que ele faz um livro muito original. A gente está acostumado a ler o Raymond Chandler, está acostumado a ler os grandes escritores americanos, e geralmente eles estão muito associados ao cinema noir, aos filmes branco e preto, aquelas atmosferas esfumaçadas. E os livros do Mário Conde, primeiro tem sol, segundo tem calor, terceiro tem suor, as pessoas comem aquelas comidas engorduradas que se come em Cuba. É um livro que tem vento, tem poeira, enfim, é um romance latino, policial, é muito improvável. O Padura conseguiu transformar isso numa grande narrativa policial. Com essa bagagem de escritor policial, ele faz O Homem que Amava os Cachorros. E ele vai... A genialidade do livro pode ser resumida no seguinte: os livros policiais têm sempre uma grande questão. Quem matou? Quem morreu? Quem matou? Quem mandou matar e por que matou? Isso de cara já está revelado no Homem que Amava os Cachorros. A gente já sabe que um dos personagens principais morre, é o Trotsky. Não estou contando o fim da história, morre no fim. Quem mata é o Ramon Mercader. Quem manda matar é o Stalin. Então, por aí, se qualquer escritor mediano fosse pegar isso para escrever um livro, não um romance policial, que foi bem classificado aqui pelo Valério e pelo Breno, mas um thriller, que é de fato é o Homem que Amava os Cachorros, já descartaria isso. Não há um mistério no livro. O mistério, o Padura falou numa entrevista que deu há pouco tempo, o mistério é a vida do Ramon Mercader. Mas mais do que isso, o Padura faz o que qualquer bom historiador faz, embora ele não seja um historiador profissional, é ler a história, enxergar para o passado com os olhos de hoje, reinterpretar esse passado e daí tirar algumas reflexões, não são lições, mas são a partir do presente. Então o livro do Padura é um livro que fala de 2009, 2010, fala do presente, ele não é um livro que fala do passado, é um livro que fala dos dilemas da esquerda, da transformação mundial, hoje,
com esses olhos numa experiência formidável que foi a Revolução Russa. Sobre a Revolução Russa, já foram escritos toneladas de páginas, debates, filmes, sobre o assassinato de Trotsky, uma quantidade oceânica de ensaios, de estudos já foram feitos. O que Padura traz de novo? Traz essa leitura cubana, essa leitura latino-americana, essa leitura de 2010, de 2014, 2013, mas traz a leitura sobre o que é um processo revolucionário. O livro, para mim, não é um livro sobre o Trotsky, não é um livro sobre o Mercader, é sobre as premências e urgências do processo revolucionário. Porque a Revolução Russa, gente, foi um processo de desespero. A Revolução Russa não foi, como o Breno falou aqui no início, um processo bonitinho. É um processo atabalhoado, é um processo com urgências, é um processo com fome, com assassinato, com brutalidade, com períodos de calmaria que nunca são muito longos, porque o processo da brutalidade é muito maior. E é, antes de tudo, um processo de construção do Estado. Acho que essa questão a gente deve ver na Revolução Russa, que não é a construção de um Estado operário, é a construção de um Estado nacional. Se a gente olha para a história, os processos de construção de Estados nacionais são processos absolutamente brutais. Nenhum Estado nacional, nem o brasileiro, nem o francês, nem o italiano, nem o norte-americano, nem o estadunidense, foi construído em calmaria. Foram processos de guerra, foram processos de um setor da sociedade derrotar, oprimir, massacrar o outro, e depois se constrói o Estado sob as cinzas dos vencidos e sob as glórias dos vencedores. Pega a dinastia de Avís em Portugal, no século XV, XVI, foi um processo brutal de esmagamento dos feudos, o processo do Cromwell na Inglaterra, o processo napoleônico foi um processo de esmagamento dos setores dissidentes. A construção do Estado americano, o Lincoln, paradigma da democracia ocidental, foi um processo de guerra civil, com centenas de milhares de mortos. E foi assim o processo da Revolução Russa, com um dado a se acentuar. Era um Estado que estava em minoria, que estava isolado num continente europeu dominado pela, como se falava antigamente, pela reação e pela direita. É nesse Estado, nessa construção desesperada, que acontece o drama do livro. Tem um grande historiador trotskista, que é o Isaac Deutscher, que escreve a grande biografia do Trotsky e a grande biografia do Stalin, que certamente o Padura consultou e examinou para fazer o seu livro. O Deutscher fala o seguinte: a disputa entre Stalin e Trotsky, e a gente pode colocar Ramon do Mercader, ela funcionou, ela aconteceu como se um grande conflito histórico de forças mastodônticas tivesse se tornado feudo pessoal de 2 ou 3 homens. Por isso não dá para a gente pode até analisar, como o Valério fala, se era um mitômano, se era um borderline, o Ramon Mercader, mas isso não é o aspecto central. As pessoas são o que são. Agora, o que precisa ver é o seguinte: no processo histórico, naquela correnteza, naquela pororoca que foi o encontro da Revolução Russa, com o nazismo, com 21 invasões, com o processo da crise de 29, com a fome, com a necessidade da industrialização urgente para fazer frente à mais poderosa máquina de guerra da Europa continental, que era a Alemanha, nisso foram cometidos evidentes excessos. Os processos de Moscou, o que foram as perseguições e o que foi a contra-revolução dentro da União Soviética. Então, a disputa não pode ser personalizada, não no sentido de fulanizar. Não foi uma disputa pessoal. O Ramon Mercader nunca tinha visto o Trotsky antes. A disputa entre o Stalin e o Trotsky era uma disputa dentro do aparelho soviético de 2 correntes que se digladiavam desde o começo dos anos 20. E, claro, é condenável. Claro, o Hobsbawm, Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, classifica o assassinato de Trotsky como um erro, mas não pelo aspecto moral. E esse é que é o ponto. Como um erro, porque o trotskismo, a Quarta Internacional, criada em 1935, foi emparedada pelas perseguições. Desde 1938, foi emparedada não só pelas perseguições do Stalin, mas pelo que era a direita mundial, e não conseguiu se firmar. O Trotsky era uma liderança isolada, por mais brilho pessoal, e de fato tinha, que ele pessoalmente tivesse.
Eu recomendo, quer dizer, que vocês devem ter lido, mas a história da Revolução Russa que se conhece, a história da Revolução Russa, a melhor história da Revolução Russa é a história da Revolução Russa do Trotsky. Os 3 volumes editados no Brasil são mais de 1000 páginas, são um clássico, literariamente bem escrito, um clássico com rigor histórico. Agora, as circunstâncias fizeram com que não só Trotsky e Stalin se enfrentassem, mas aluviões, mas correntezas históricas gigantescas se enfrentassem. A morte o assassinato foi taticamente errado, por vários motivos, porque o assassinato, mas porque criou o mito do Trotsky, que o Trotsky tinha uma dimensão histórica grandiosa, mas naquele momento a capacidade dele se articular contra a Revolução era muito reduzida. A Revolução Russa, com toda essa brutalidade, e aí é que eu acho que a gente não pode juntar tudo num cadinho só, jogar o bebê com a água, a banheira fora, porque a Revolução Russa, fruto desse enfrentamento desesperado, fruto dessa situação histórica única, onde a história se desenha no ascenso da Revolução Russa e no fim, e no nazismo, e na invasão nazista, eu estou terminando, ela pode ser bem retratada num parágrafo que eu vou pedir aqui para finalizar, do Isaac Deutscher, que é um escritor, um historiador trotskista, é fonte de todos nós. O que ele fala sobre a Revolução Russa esses anos é o seguinte: a verdade, falando da guerra, é que a guerra não poderia ter sido vencida sem a intensiva industrialização da Rússia, e, em particular, sem as províncias do leste. Tampouco teria sido vencida sem a coletivização de um grande número de fazendas. O mujik, o camponês russo de 1930, que jamais manejara um trator ou qualquer outra máquina, não teria servido muito na guerra moderna. A agricultura coletiva, com suas fábricas de tratores e implementos espalhados por todo o país, fora a escola preparatória do camponês para a guerra mecanizada. A rápida elevação do padrão educacional médico também possibilitara ao Exército Vermelho valer-se da considerável reserva de soldados e oficiais inteligentes. Temos 50 ou 100 anos de atraso em relação aos países avançados. Isso entre aspas. Devemos eliminar esse atraso em 10 anos. Ou fazemos isso ou nos esmagam. Eis o que Stalin falara 10 anos antes de Hitler se lançar à conquista da Rússia em 1941. Suas palavras, lembradas agora, escreve o Deutscher em 1948, não podiam deixar de impressionar as pessoas como uma profecia cumprida com brilho, como um apelo extremamente tempestivo à nação. E, com efeito, o atraso de alguns anos na modernização da Rússia fizesse toda a diferença entre vitória e derrota. Isso que ele fala, que o Deutscher fala, é o resultado do desespero, é resultado da brutalidade, é resultado de alfabetizar milhões de pessoas, de acabar com a fome, de fazer da Rússia o que ela foi, a União Soviética, durante um tempo. Ela acabou. Tem sentido a gente debater isso hoje? Claro que tem sentido, e é o que Padura faz para finalizar. Porque esses resultados e esses déficits, para usar a linguagem economista, e esses passivos que a Revolução deixa, são a matéria-prima para o debate futuro sobre os rumos da transformação social. Nós não podemos deixar, de jeito nenhum, que os erros do stalinismo, os problemas, as insuficiências, tolham e deixem na defensiva aqueles que tentam transformar o mundo, e a direita não pode continuar falando que a esquerda é eternamente brutal e brutalizada quando a brutalidade vem do outro lado. Obrigado. Allora, boa noite a todos. Vou estudar um pouco aqui. 10 minutos. O que se pode dizer em 10 minutos? O essencial, do ponto de vista de cada um. Li o livro. Ali contava. Terminei de lê-lo há 2 horas. É importantíssimo. É muito bom. É uma ópera-prima. O tempo dirá. Por enquanto não se sabe. Comentário no contracapa de L'Humanité, jornal até hoje do Partido Comunista Francês. Este é um livro construído sobre as ruínas de um sonho. Se eu tivesse que fazer um comentário desse tamanho, eu faria o seguinte: este é um livro construído sobre as ainda sólidas bases de um pesadelo, o que é uma coisa bastante diferente.
ele vai fascinar, porque ele não está falando de um tempo que já passou, ele está falando de um tempo que está ainda presente. E ele está falando de um tempo que está ainda presente, como só poderia falar um cubano. Qual é a minha aproximação? Primeiro me deixem falar um pouquinho de mim. Por que eu me senti muito identificado com este livro, muito identificado, muito fascinado? Por um monte de motivos. É escrito por um cubano. Eu sou filho de uma cubana, uma senhora que morreu faz 3 meses, que era minha mãe, que morreu com 90 anos, que era cubana também. Figura central é Trotsky. Aqui aparece. Eu sou trotskista desde muito jovem. Ele toma contato com a história quando conhece Jaime López, que depois se revelaria Ramón Mercader del Río, assassino de Trotsky, em 1977. Eu, como trotskista argentino, no Congresso da Federação Universitária Argentina de 1972, quando eu tinha 19 anos, fomos lá com uma bancada importante, porque estávamos progredindo, e a bancada do Partido Comunista nos recebeu com o seguinte grito: já van a ver quando traigamos al nuevo mercader. Vocês vão ver quando tragamos o novo mercader. Todo mundo sabia quem era Ramón Mercader na Argentina. O fato notável deste livro é que tudo que está aqui dentro, eu já sabia. Quer dizer, não é que eu já sabia porque sou muito inteligente ou porque sou muito culto, eu já sabia porque um monte de gente já sabia. E a ousadia deste escritor cubano é escrever um livro sabendo perfeitamente que ele vai contar uma história que milhares de pessoas pelo mundo afora já conhecem, já sabem, alguns sabem de cor e de salteado, e ele consegue escrever um livro novo sobre uma história que todo mundo já conhece. Nisto, ele é um grande artista. Ele é melhor do que Jorge Semprún, que escreveu A Segunda Monte de Ramón Mercader na década de 60. Não. Ele escreveu na década de 60. Foi publicado em 71, 72. Por aí. Não sei. Eu acho que Semprún é um escritor bastante melhor do que Padura, certo? Mas pode ser que Padura, Semprún já está morto, pode ser que Padura seja melhor escritor do que Semprún no final da sua existência, não sei, certo? Bom, em segundo lugar, por quê? Porque, bom, enfim, eu escrevi, aqui tem um artigo meu que se chama O Assassinato de Trotsky à Luz da História, foi publicado na revista de História da USP. Eu organizei no ano 90, Valerio participou, um congresso sobre os 50 anos da morte de Leon Trotsky. Foi um congresso que teve grande impacto, teve historiadores... Exatamente, viram historiadores russos, húngaros, na plena perestroika, quando ainda existia a União Soviética, e trouxemos o Esteban Volkov, mexicano, neto de Leon Trotsky, que ele diz que foi a grande vítima de tudo isso, porque quando morreu Trotsky, o único testemunha ainda viva desse assassinato é Sheva Volkov. Quando morreu Trotsky, ele tinha 15 anos de idade. E ele foi praticamente, era seu avô, e ele foi praticamente morto diante dele. Certo? Foi assassinado diante dele. E vocês terão um privilégio histórico, que eu tivera aí na USP, em 90, porque ele deu um depoimento completíssimo sobre como foi esse assassinato, tal como ele ouviu aos 15 anos de idade. Eu o publiquei num livro chamado Trotsky Hoje. Certo? Que está aí, já está esgotado, talvez a Ivana queira algum dia reimprimi-lo. Tem vários artigos, inclusive esse depoimento de Sheva Volkov. Certo? Eu conheci Sheva Volkov, ele virou meu amigo. Eu o convidei, e depois eu levei para Bolívia, o levei para Argentina. Ele falou num ato na Argentina, do qual eu tive entre os organizadores, onde falou Sheva Volkov, Florestan Fernandes e os trotskistas argentinos falaram. Nesse ato, um dos assistentes era outro personagem deste livro que eu conheci também bastante bem, Raymond Molinier, um trotskista francês, certo? Que naquele momento tinha mais de 90 anos e que assistiu àquele ato em cadeira de rodas, certo? E poucas semanas depois ele morreu. Mas eu tinha conhecido na Argentina. Bom, não vou contar toda a história de Raymond Molinier, sobre a qual falei um pouquinho, certo? Que é fascinante, e apenas um pouquinho aqui está contado. Bom, todos esses personagens aparecem aí, e alguns deles, portanto, eu os conheci muito bem. Eu poderia apontar, porque me ocupei bastante do assunto, que está faltando isto, que está faltando aquilo, ou que não compartilho as conclusões que ele tira num capítulo final que é chamado de Requiem, e não é por acaso chamado de Requiem, certo? Porque representa o ponto de vista un pouco do seu autor, mas isto sería unha mesquiñaría. Por qué? Porque a grandeza do artista non se mede pela opinión que ele ten sobre os fatos, se mede pela capacidade de recrialos como artista. O Trotsky, o Ramón Mercader, todos os personaxes que están aquí,
Son personaxes criados pelo autor. Claro que con unha base histórica, ao qual ele pretende ser absolutamente fiel. No medio disso tem unha ou outra derrapagem, non ten importancia que me relate aquí. Por exemplo, os espiões soviéticos se referen a seu propio aparello como a rede de espionaxe soviética, unha coisa que é relativamente absurda. Un espión da NKVD ou del GPU jamais se referiría como un membro da autorreferiría como un membro da rede de espionaxe soviética. Non ten importancia, porque a forza da obra é outra. En primeiro lugar, ela nos ven de Cuba. Por que nos ven de Cuba? Por dois motivos. Primeiro, pelo que acabei de relatar, ela podía ser unha grande novidade para Padura, o que já non era novidade para nós, que estábamos fora dese circuito de Unión Soviética, China, Europa del Este e Cuba. Lá se introducía como novidade. En segundo lugar, nos ven de Cuba, porque Cuba é unha ilha extraordinaria. É un país que foi colonia española. Se transformou inmediatamente depois en semicolonia norteamericana, con sistemáticas intervenções militares e golpes militares. Teve despois unha revolución que foi extraordinaria, que claro, foi tudo iso, contradictorio, mas foi extraordinaria, que mudou a historia da América Latina e que deu lugar a un sistema ao cual rapidamente a Unión Soviética conseguiu disciplinar até certo ponto. Até certo ponto digo porque é unha coisa que non está mencionada no libro. Cando Ramón Mercader del Río, asasino de Trotsky, saiu libertado da opresión mexicana, solicitou un visto para Cuba. O regime de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara non lhe concedeu ese visto. Por que non le concedeu ese visto? Porque era o asasino de León Trotsky. E eles sabían disso. Foi posteriormente, con Che Guevara já morto e tudo mais, que Ramón Mercader foi parar em Cuba, certo? Então, tudo isto, bom, e diz, bom, então é imperfeito. Claro que é imperfeito, porque eu quero completar a minha intervenção com isto, porque este não é o primeiro livro que se escreve sobre este assunto, e o que devemos nos perguntar para entender profundamente este livro, que todo o mundo tem que ler, é por que este assunto fascina tanto. Por quê? O assassinato de Trotsky, que foi um dos milhões de assassinatos cometidos entre 1930 e 1945, certo? Numa era terrível da história, especialmente na Europa. Por que fascina tanto? Morreu tanta gente nessa época. E não estou falando de pessoas que morreram no Holocausto, que morreram em campos de concentração, estou falando também de assassinatos que foram cometidos por nome e sobrenome, os processados do processo de Moscou, enfim, os ex-bolcheviques, os líderes bolcheviques históricos. Por que, en particular, os assassinatos de Trotsky fascinan tanto? Pensemos simplesmente, rapidamente, quem se ocupou deles. Vou nomear só os principais, porque non estou falando dos livros de historia, estou falando apenas das obras de arte, das recreações artísticas. Peter Weiss, Trotsky no exilio, un dos maiores dramaturgos da Alemanha. Joseph Losey, segundo a opinión mayoritaria, o segundo maior cineasta británico, depois de Alfred Hitchcock. Fez un filme chamado O asasinato de Trotsky, con Richard Burton no papel de Trotsky, Alain Delon no papel de Ramón Mercader, Romy Schneider, inacreditável, no papel da feia e muito pouco atrativa Silvia Agelov, un erro terrible, porque evidentemente Romy Schneider non ten nada de feia, certo? Un filme interesante e que consegue ser, porque terrivelmente chato, porque un dos filmes é un filme muito chato, certo? A pesar do tema ser fascinante, o elenco e o director seren extraordinarios, porque se basean en estereótipos. E, en fin, Jorge Semprún, etc., que escreveu A segunda morte de Ramón Mercader, e agora chega este, é fascinante. O asunto fascina. Por que fascina? E por que ele é encarado por alguén que é un legítimo herdeiro desa tradición cubana, de a pesar de Cuba ter sido colonia, semicolonia e tudo que acabei de falar, ternos dado Lezama Lima, Severo Sarduy, Alejo Carpentier, muito, a lista poderia continuar, sobretudo Virgilio Piñera, certo? Muitos dos maiores narradores de toda a historia da América Latina. Como medísima cubana, Virgilio Piñera, certo? Hoje, para mí, o maior escritor cubano, o maior de todos. Eu comprei a obra completa porque há poucos anos se celebraron 100 anos do seu nascimento, e unha cubana que me vendeu o libro aí dice: cuando estaba vivo lo dejaron morir porque era un maricón y ahora lo reivindican.
E eu disse, a Revolução Cubana está viva, porque ainda tem jovens capazes de falar dessa maneira do seu próprio regime. Porque Piñera foi marginalizado porque era homossexual. E foi só depois da morte que ele passou a ser reivindicado, quando foi aceito como um escritor, como o Kafka do Caribe, no mundo inteiro. Dessa linhagem vem Leonardo Padura, que se ocupa de um tema que diz respeito a um assunto. Qual é esse assunto? A história da década de 30, aquela que conclui com a morte de Trotsky, a Segunda Guerra Mundial, poderia ter sido outra. Poderia perfeitamente ter sido outra. Trotsky, que representa? Trotsky representa o outro rumo que poderia ter tomado a história. Uma União Soviética não stalinista, a vitória das forças revolucionárias na Revolução Espanhola, a Segunda Guerra Mundial que não teria acontecido, ou se tivesse acontecido, não teria acontecido dessa maneira. Eu quero concluir dizendo só uma coisa. Por isso que fascina e por isso que este livro mete o dedo na ferida que é ainda a nossa. Porque a história nós vamos ter que fazê-la. Não está escrita, não diz. E é a seguinte, uma coisa que sempre me golpeou. Quando foram os 6 anos da Comuna de Paris, em 1971, se fez um grande evento, muitos grandes eventos, por outro lado, na França. Bom, aí escreveram historiadores, etc. Foi a primeira vez que um tema como esse foi tratado seriamente pela academia, né? A Comuna era um assunto de militantes da esquerda, e também escreveram trotskistas, stalinistas, maoístas e todo tipo de gente, escreveram sobre os 6 anos da Comuna de Paris. Escreveram coisas muito diversas, mas todas coincidiram num ponto: a Comuna de Paris estava fadada a ser derrotada. Por quê? Os stalinistas, o Partido Comunista, porque não havia um partido revolucionário marxista. Obviamente, como ia haver um partido revolucionário marxista, certo? Sim, nem Marx se considerava marxista naquele momento, certo? É uma idiotice, certo? Bom, mas os trotskistas falavam porque não havia um proletariado consolidado, diferenciado socialmente e tal, então a Comuna estava fadada à derrota. E outro falava que... Mas todos coincidiam que estava fadada à derrota. E que eu vou reivindicar, e vai soar estranho na boca de um trotskista, que eu reivindique essa pessoa, disse a coisa mais inteligente. Se chamava Guy Debord, certo? E escreveu um texto sobre a Comuna de Paris. E escreveu com fundamento, e disse assim: é muito fácil falar hoje, 100 anos depois, que a Comuna de Paris estava fadada à derrota. Mas para os que participaram da Comuna de Paris, porque estava fadada à derrota por quê? Pelas suas limitações, pelas suas contradições, etc. Mas para os que participaram da Comuna, a superação das limitações da Comuna estava ao alcance da mão. E eles lutaram na Comuna porque pensavam, e eram conscientes dessas limitações, que as podiam superar. Marx nunca disse, nunca, por isso foi grande e passou a história, de que a Comuna estava fadada à derrota. Em parte alguma. É uma interpretação idiota que fazem de Marx, dizer que Marx disse que a Comuna tinha que ser derrotada. É idiota. Se podia superar, a história poderia ter sido outra. A Comuna poderia ter sido vitoriosa em determinadas circunstâncias, etc. Claro que tem que se entender por que foi derrotada. De que nos fala Trotsky e seu assassinato, entre milhões de assassinatos que foram cometidos naquela época, de uma outra história que poderia ter sido a nossa e que ainda pode ser a nossa. Essa história se chama, e uma verdadeira, é a história da Revolução. E uma verdadeira história da Comuna, como desta época, é a história seria a história do que realmente foi feito para superar aquilo que levou a humanidade à derrota da Comuna de Paris e ao maior massacre do século XIX, e a morte de Trotsky como um aspecto, certo, do stalinismo e do nazismo, isto é, da obra mais sombria do século XX. Portanto, esta história é ainda a nossa. Este livro de Padura tem que ser lido por todos porque é uma contribuição decisiva. Obrigado. Está chegando aqui meio apertado. Bem, boa noite a todos e a todas. Dá para soltar mais o fio? Agora melhorou. Realmente eu também fui pago aqui para dizer que o livro é maravilhoso, né? E realmente é imperdível. Eu li esse livro há já alguns anos, logo que ele saiu em Cuba. Quer dizer, trouxe de lá o livro, né? A edição espanhola, a edição cubana. Mas o que eu queria chamar a atenção
eu fiz 2 romances históricos. É uma pauleira. Por quê? Primeiro, porque a história supera a ficção. Então, quando a gente começa a pesquisar, o encanto do que é histórico supera muito a capacidade imaginativa do autor. E é muito difícil resultar no que resultou esse livro, em que a ficção esteja por cima do relato histórico. E isso o Padura conseguiu. Parabéns. É um livro em que a gente faz uma grande viagem pelo século XX, com todas as suas ambiguidades, né? Foi dito aqui pelos 3 de que o que seria a história se o Trotsky não tivesse morrido, o que seria se não tivesse acontecido. Acontece que a história é exatamente tudo isso que aconteceu. E esse que seria é uma nostalgia, uma utopia que não cabe na realidade. A realidade é exatamente o resultado das contradições, dos claros e escuros, e isso o Padura retrata muito bem. O que me impressiona no livro, já um dado, aliás, em matéria de retrato de Stalin, eu acho perfeito, como acho perfeito um romance que li há muitos anos, hoje a gente só encontra em sebo, Autobiografia Precoce do Evtushenko, em que, sem citar uma vez o Stalin, ele é um poeta russo, ele descreve o enterro do Stalin. E ao descrever aquela enorme massa humana em direção ao féretro do Stalin, mas já não cabia mais gente na Praça Vermelha, e aí o exército, a polícia, começa uma repressão brutal. Basta essa descrição do que foi o enterro do Stalin para estar ali toda a radiografia do Stalin. Isso é a genialidade do artista, né? Que consegue, assim, num detalhe, traduzir um sistema. A mim sempre impressionou como são similares a Igreja Católica e o Partido Comunista. Os 2 têm papa, os 2 têm cardeais, os 2 têm bispos, os 2 têm fiéis devotos, os 2 têm heresias, têm fogueiras, tudo exatamente um paralelo. Você pega a estrutura do Partido Comunista, a estrutura da Igreja Católica, né? Exatamente, funciona do mesmo jeito. Eu estive na União Soviética 4 vezes durante o socialismo. Não estive depois que caiu o Muro de Berlim. E pude sentir como isso era muito forte. Eu me lembro das limusines dos ministros russos, que quem conhece Brasília sabe que tem aquela faixa que parece que nunca foi usada, central, na principal avenida de Brasília, que conduz do aeroporto ao eixo monumental. Existe uma faixa que, em tese, seria exclusiva do presidente da República, quando ele viesse lá da Granja do Torto, etc. Em Moscou, não. O trânsito inteiro parava quando aparecia no horizonte do guarda de trânsito uma limusine chamada Gaivota, em russo, que parecia uma sala. Quem lembra do desenho do carro do tio Patinhas, é exatamente aquilo, uma sala. Tinha cortina, almofada, porque eu andei numa Gaivota. E aquele carro chamava muita atenção, e havia um sistema de trânsito em que tudo parava em função. Então a impressão que sempre me deu na Rússia é que trocaram o czar pelo secretário-geral do Partido Comunista, com todos os méritos que eu reconheço na Revolução Russa, né, com todas as suas contradições e tudo. Já sei que estou na metade do tempo. Ora, Valério, todos os cubanos sabiam que o Mercader morou lá. Em Cuba tudo se sabe, pouco se comenta, principalmente com estrangeiros. Mas tudo se sabe. É muito, naquela ilha não tem segredo. É pequena, sabe? Tudo, né, essa rádio falante, ela funciona, né, todos. Eu me lembro, até que perguntei para o Cotiola quando é que o Mercader morreu, porque eu me lembro que tem um restaurante, eu não sei se ainda tem, em que o pessoal do Partido Comunista de Cuba, quando a gente chegava, né, nos primeiros anos que eu fui lá, nos anos 80,
chamava A Torre, você conhece, né, Breno? E várias vezes me disseram, naquela mesa sentava um mercader para almoçar. Várias vezes me disseram. Tinha uma mesa que estava lá tombada na emoção, na lembrança dos cubanos, porque o mercader sentava naquela mesa. Eu não tenho nenhum fundamento para dizer isso, né? Mas eu acredito que, como a dependência de Cuba da União Soviética significou um preço relativamente pesado para Cuba, por isso é que o mercader inicialmente não foi aceito e depois foi aceito para viver os restos dos seus dias em Cuba. Ali ele estava protegido e, ao mesmo tempo, imagina, ele vivendo fora do ciclo socialista, ele corria risco de vida. E na União Soviética seria impensável. Então, Cuba foi a solução encontrada. O que me impressiona no livro é a fé fundamentalista dos militantes comunistas. Impressionante, né? A gente pensa que o fundamentalismo... Já foi dito que o Marx foi o grande fundador da maior religião laica que existiu até hoje. E é verdade, né? Eu sempre tive muitos amigos comunistas e muitos com espírito crítico, enfim, e outros que eram absolutamente fundamentalistas. Ou seja, a voz da autoridade é a voz da verdade. Na noite que o Khrushchev revelou os crimes do Stalin, num congresso de todos os partidos comunistas do mundo, nos hotéis que hospedavam esses líderes comunistas, houve uma série de suicídios. E eu estive preso na mesma cela com Diógenes de Arruda Câmara, que era um stalinista até na figura humana, né? Tinha uma admiração pelo Stalin, inclusive na maneira de usar o bigode, etc. Ele contava para a gente o drama psicológico, humano que foi na vida dele saber que o grande ídolo dele era um assassino, né, voraz, e como é que ele ia eliminando os membros do Comitê Central, etc. O que permitiu o mercader Padura escrever esse livro é justamente o fato de Cuba, apesar de todo o tributo que pagou a União Soviética e ainda há seus resquícios, nunca ter sido imposto um pensamento fundamentalista. Cuba, no início da Revolução, manteve uma revista chamada Pensamento Crítico, que é uma revista histórica de maior importância. Teve uma breve fase stalinista, fundamentalista, que foi com o tal do Altamirano, né? Altamirano, exatamente, que um dia o Fidel acabou indo para a televisão, destituindo esse sujeito em público, acabando com a série de medidas de sovietização da Revolução Cubana que ele tinha tomado, e houve um grande empenho dos artistas cubanos para não entrar na coisa do realismo socialista. É isso que cria um Padura, ou tantos outros artistas e escritores cubanos. O Khrushchev, quando foi visitar Havana pela primeira vez, foi levado a almoçar pelo Fidel no restaurante da cidade universitária. E havia um grande painel de um pintor cubano, painel expressionista. E o Khrushchev levou um susto e perguntou: mas que coisa é essa aí na parede? Como quem diz, né? Não vejo nenhum significado, nenhum... E o Fidel disse: não, isso é uma obra de um dos nossos pintores, de um dos nossos artistas. Ou seja, não houve, mesmo com a fase da repressão aos homossexuais, mas tinha o Alfredo Guevara, que era um homossexual notório e que foi uma espécie de guru ideológico do Fidel. O Fidel não era marxista quando ele foi participar do Bogotáço lá na Colômbia, ele foi com o Alfredo Guevara, que o introduziu nas obras de Marx. O Fidel depois se tornou marxista, quando ele esteve na prisão, aí que ele começou a ler Marx e foi se adentrando nisso. E então essa ambiguidade saudável, crítica de Cuba, é que permite que esse livro hoje nos permita entender o fenômeno do socialismo, né?
os desafios que Cuba enfrenta, e termino com isso, por ser uma ilha em 4 dimensões. Uma ilha geográfica, uma ilha bloqueada por causa do bloqueio dos Estados Unidos, uma ilha porque é órfã da União Soviética e uma ilha porque é o único país socialista da história do Ocidente. Então eu recomendo muito a leitura porque é um passeio à ideologia, à utopia, aos sonhos que moveram toda uma geração no século XX. Hoje somos uns poucos ainda que têm essa utopia de um outro mundo possível, mas permanecemos teimosos. Quem sabe a gente possa fundar um comitêzinho central aqui hoje, né? Sem fé na autoridade, mas sim na verdade. Muito obrigado. Alô? A gente vai abrir agora para perguntas ou breves intervenções do plenário, depois a gente volta para a mesa para responder. Então, quem for perguntar algo, eu vou pedir que venha até aqui. Acho que dá para, mesmo sem microfone, as pessoas ouvirem as perguntas. Espera-se, mãos erguidas, todo mundo... Aonde? Companheiro. Dá um pulinho aqui para todo mundo ouvir sua questão. O microfone não vai alcançar, então eu vou te pedir que... Alcança? Ali. Apenas peço que quem for perguntar seja breve para a gente poder retornar à mesa a tempo das respostas e finalizações. Boa noite. Eu me chamo... Boris, eu sou um antigo militante trotskista. Descobri esse livro há alguns anos, li, na realidade, nas 3 versões disponíveis. Na francesa, na original em espanhol e ulteriormente na portuguesa. Eu acho que vocês todos, me permitem, inclusive, você, Valério, não puseram uma perspectiva histórica. A briga entre Lenin e Trotsky não é entre um bonzinho Trotsky e um maldoso Lenin, e Trotsky tentava impedir Stalin. E Trotsky tentava impedir que o maldoso Stalin fizesse as coisas ruins que fez. A burocracia na União Soviética, e há várias analogias com outros países, a burocracia na União Soviética nasceu da derrota da Revolução na Europa Ocidental. Os soviéticos aguardavam a Revolução na Europa Ocidental, notadamente na Alemanha, como a salvação para o seu processo revolucionário, que eles sabiam bem não poderia ir adiante sem esse apoio. Era um momento da história extremamente tenso. Revoluções praticamente em todos os países europeus que foram sendo massacradas. No caso da Alemanha, com a ajuda da social-democracia, que matou Leibniz e Rosa Luxemburgo. Então, é um processo político que se desenvolve, não é um processo de inimizade. Em torno disso, em cima disso, cada processo histórico adota um personagem. Aí sim eu diria, o personagem de Trotsky é incomparavelmente superior ao de Stalin. Mas não é esse nem seu mérito, nem seu desmérito. É que o processo político fez com que ele fosse adotado assim. A burocracia, para crescer, precisava da NEP. Você sabe que a nova política econômica da União Soviética criou uma base sociológica, uma base social, para que uma camada nova, que ironicamente Stalin chamou de promoção Lenin, entrasse no partido, centenas de milhares de novos que eram tão marxistas quanto um camponês qualquer naquele momento, o que fez com que pouco a pouco fosse possível que o capitalismo pretendesse se restabelecer. Nunca se restabeleceu, senão agora, pelos descendentes daqueles burocratas. Se passou diretamente de membro do Comitê Central a proprietário de usinas. Então, é o processo histórico que determina as coisas e não simplesmente as escolhas pessoais que vêm depois. Eu acho que isso aparece no livro. Isso aparece no livro. É degolar ou é para falar menos? Entendi. Isso aparece bem no livro. Eu acho isso uma coisa extremamente importante, e não só pelo valor literário, mas pelo valor político. Pouco importa, aliás, que o Padura tenha dado um artigo à Folha de São Paulo há algumas semanas, extremamente ruim sobre Cuba. Balzac era um homem muito reacionário, Lenin e Marx o apreciavam enormemente, e ele deve ser apreciado, é um autor extraordinário.
De modo que a opinião pessoal, mesquinha, pequena, é irrelevante. Então, que Padura escreva depois coisas boas, o que eu espero, ou que escreva coisas ruins, de certa maneira é irrelevante. Eu conheci Padura, eu o procurei, porque eu queria muito que os trotskistas do PSTU publicassem esse livro. Infelizmente não foi possível, e a solução que foi aventada me pareceu excelente. Eu cumprimento também Ivana por tê-lo feito. Então, eu recomendo o livro, acho importante, mas a perspectiva sociológica, política, é o que é importante e não psicológica. Obrigado. Quem mais gostaria de perguntar ou intervir? Essa foi uma intervenção. Quem mais se candidata? Você assustou a plateia. Ele falou, tem perigo de degola. Não tem nenhum Ramon Mercader aqui. Bom, em não havendo perguntas ou intervenções, vou propor uma nova rodada da mesa, no sentido oposto à que foi feita anteriormente, e com menos tempo, para cada um poder complementar seus pontos de vista. Então, começaria com o nosso... Não, eu só queria reforçar o que o Boris falou. De fato, a gente não pode analisar a história só pelos fatores psicológicos dos seus personagens, né? São as conjunturas políticas, enfim. Voltando a essa fase stalinista da Revolução Cubana, contaminando, justamente teve até centros de recuperação, entre aspas, dos dissidentes e homossexuais e divergentes. Por exemplo, o atual cardeal de Cuba, o senhor Ortega, era seminarista e foi obrigado a largar o seminário e ir para um campo de trabalho, plantar tomate, colher, etc. Uma coisa totalmente absurda. Não é pelo fato de fazer com um seminarista, fazer com qualquer pessoa que está se especializando profissionalmente num outro ramo que não é agricultura. Não, o sujeito era engenheiro, etc. Então, esse tipo de reeducação ideológica, que não deu em nada, diga-se de passagem, né? Isso foi um dos grandes erros da experiência socialista, porque eu falo, o que falta na tradição socialista, minha opinião pessoal, é uma boa dose de Paulo Freire, né? Uma boa dose de Paulo Freire. É um erro acreditar que quem nasce no país socialista também é socialista. Não. O Rousseau, que me desculpe, mas todos nascemos intrinsecamente capitalistas. Basta olhar lá o bebê na sua casa para você perceber que o umbigo do mundo é o umbigo dele, né? Ele só está pensando no bem-estar dele. A questão do altruísmo, da solidariedade, do compromisso revolucionário, do amor, é resultado de uma educação. Se não houver essa educação, não vai haver isso. O que o Mandela disse muito bem, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce... Sabe, isso é resultado de uma educação. E realmente eu atribuo ao desabamento da União Soviética a isso. O capitalismo teve a esperteza de, ao privatizar os bens materiais, socializar o sonho. Qualquer um, na sua favela, liga a televisão e navega nos sonhos das belas novelas, com os requintes, os filmes de Hollywood, enfim. O Roberto Marinho, se era socialista, era nesse aspecto. Ele socializou o desejo, né? Porque a publicidade não faz distinção entre o rico e o pobre, o estímulo é o mesmo. A diferença são os meios de alcançar o objeto ambicionado. Agora, o socialismo cometeu o erro inverso. Ao socializar os bens materiais, privatizou o sonho. Só o birô político podia sonhar. Qualquer sonho que não coincidisse com a palavra do birô político já era visto como suspeita. Felizmente, os cubanos, com a sua ginga, né, caribenha, conseguiram driblar muito essa tentativa dos soviéticos de também impor isso à ilha. Por exemplo, o Tropicana, que é o mais brega cabaré do mundo, né, cabaré
o mais fantástico cabaré A Luz das Estrelas, porque é imenso. Quem assiste filme de Carmen Miranda em Hollywood nos anos 50, aquilo é o Tropicana. Nunca deixou de funcionar. E era praxe dos cubanos, quando a gente começava a ir a Cuba, levar todo estrangeiro para o show do Tropicana. Lá fui eu para o show do Tropicana. E tinha um bando de soviéticos, né? A União Soviética em plena pujança na época, anos 80. Um bando de soviéticos. Eles ficavam horrorizados com aquelas mulatas com o corpo inteiro de fora, requebrando e não sei o quê. Horrores, indignados com aquela heresia, né? E os cubanos, felizmente, mantiveram isso, e o que permite hoje um livro como esse do Padura, né? E viva Cuba! Bom, o debate está virando sobre Cuba, está saindo do livro. Bom, Boris falou. A NEP foi que originou... Bom, não, a NEP foi Lenin e Trotsky que fizeram, certo? E depois uma burocracia... Claro, todo esse processo foi absolutamente... Esse processo de emergência de uma burocracia, fracasso de uma revolução europeia e também da revolução chinesa, que alimentou a emergência de uma burocracia. Bom, todas essas proposições, eu as sustento, obviamente, eu as defendo, certo? Mas Padura diz outra coisa. O que Padura diz é que tudo isso são... E diz o seguinte, ele está fascinado pelas ideias de Trotsky, e ele as descreve, certo? De maneira bastante correta e até detalhada. E as ideias de Stalin, ele não fala nada. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma. Stalin não tinha ideias. Ou melhor, as ideias que tinha... Eu me lembro, né, uma vez na França se vendia um livro que se chamava As Ideias Políticas de Idi Amin Dada, certo? E você abria o livro e eram todas páginas negras, todas páginas pretas, não havia nada, certo? Stalin não tinha ideias. Stalin, alguma ideia tinha, obviamente, certo? Não é que não tivesse ideias, mas não tinha ideias políticas, teóricas, etc, etc, etc. Bom, portanto, mas o problema que há aqui é que ele diz, sim, efetivamente. E por que Trotsky? Porque era o único personagem que nesse momento tinha ideias. Daí é o fascínio que exerce. Ele propôs uma ideia, que era uma ideia alternativa com relação à situação que havia nesse momento. Mas para Padura isso era insuficiente. Ele o diz no final do seu livro. Porque ele tem uma ideia. Isto é com a qual eu não estou de acordo, certo? Mas o livro é um grande livro, independentemente dessa ideia. Ele termina dizendo que deflagrou todo o processo que leva Stalin ao final foi Trotsky, quando ordenou a repressão de Kronstadt. Ele deu o pontapé inicial. E, inclusive, como romancista, se permite, e é perfeitamente legítimo que o faça, dizer que Trotsky se arrependeu de ter ordenado a repressão de Kronstadt e que se arrependeu amargamente disso, certo? Lógicamente que nós não podemos saber se ele se arrependeu, e todos os textos de Trotsky demonstram que ele em nenhum momento declarou que se arrependia de ter feito isso. Em nenhum momento, primeiro. E finalmente termina dizendo que Trotsky, dizendo que não havia tragédias pessoais, que só havia tragédias históricas e tudo mais. E ele se delimita de Trotsky nesse ponto, certo? E ao mesmo tempo se vê obrigado a relatar que quando seu filho Lyova morre ou é assassinado em Paris em 1938, Trotsky permaneceu chorando 8 dias consecutivos dentro do seu quarto. Então, portanto, Trotsky tinha como saber que havia uma tragédia pessoal. E de que tragédia pessoal estamos falando? Ele demorou para ser morto. Todos os seus colegas de militância foram mortos antes do que ele. Mas foram todos mortos. E ele perdeu, nada mais e nada menos, ele teve 4 filhos. Ele viu morrer os 4. Quem tem 4 filhos e tem 4 filhos assassinados? Você já tem uma ideia do que é isso como tragédia? Ter 4 filhos e ver morrer os 4 assassinados por razões políticas que dizem respeito às ideias políticas que ele defendia. E porque seus filhos, eventualmente, não todos, as compartilhavam. É um drama histórico. Vocês vão ter uma sorte fantástica. Vão ter Padura aqui em janeiro, venha. Mas vão ter, sobretudo, o único sobrevivente dessa tragédia, Sieva Volkov, com 86 anos de idade. Então, levantem a mão e façam um monte de perguntas. Porque esse homem é o resultado vivo de um dos maiores dramas familiares que se possam conceber. A família inteira
foi perseguida e destruída. Loucos ou não loucos, que foi a questão que... Não, o problema não é loucura, o problema é que há sistemas que tornam a loucura, a aparente loucura, uma normalidade. Ramón Mercader foi o maior assassino de todos eles? Não, não foi. Ramón Mercader matou Trotsky e provavelmente matou 2 ou 3 fascistas, mas não os matou assassinando, los matou combate na guerra civil. Portanto, Ramón Mercader pode ser considerado o maior assassino stalinista da década de 30. Provavelmente, non sei quen foi o maior, porque había uma lista, certo? Mas me lembro de uma... Vittorio Vidali, que é mencionado no livro, matou un monte de gente. No final da Segunda Guerra foi eleito senador pelo Partido Comunista Italiano. E avanzou o tempo, e ele, os deputados dos outros partidos começaram a acusá-lo, no próprio Senado. Você é um assassino. Ele tinha assassinado Carlo Tressa, o grande líder anarquista italiano. Tinha assassinado trotskistas, sindicalistas. Era um assassino serial, praticamente. Era senador da República. E falava, não. E em dado momento, ele pediu, e para que se veja como é o limite, porque ele era senador da República Italiana, pero o Partido Comunista Italiano, que era o partido mais importante da Itália, número de votos, certo? E tudo mais. E então, portanto, o cara era perfeitamente normal, não era nenhum louco. E em dado momento, ele fez uma intervenção histórica. Depois do resultado, falou assim, porra, no meu tempo não se fazia tanto problema por matar um par de trotskistas. Falou isso no Senado italiano. O limite entre a loucura e a realidade foi um período, certo, em que essa situação que se chama de borderline ou qualquer coisa desse tipo, foi um sistema histórico que tornou a loucura normalidade. Esse sistema histórico tem uma base que é o capitalismo, certo, que deve ser destruído e, bom, é disso que fala esse livro. Eu quero agradecer a paciência de todos, mas o livro do Padura nós discutimos aqui de uma maneira muito concentrada, um pouco mais de uma hora, os caminhos e descaminhos da Revolução Russa, o assassinato do Trotsky, brutalidades, o stalinismo e tal. Mas o livro do Padura não é um livro para quem quer discutir os meandros e labirintos da esquerda apenas. É um livro para quem gosta de boas histórias. Isso eu quero terminar a propaganda do livro falando isso. É um livro excepcionalmente, reiterando, bem escrito e cativante. Então é um livro para qualquer um que queira ler uma história cativante. Agora, essa história é mais cativante ainda quando ela está ancorada num dos processos de transformação social, ou talvez no processo mais ousado da história, que foi a Revolução Russa. Quanto tempo durou a Revolução Russa? Começou em 17 e o regime soviético acaba em 91. Então foram 74 anos. A gente pode falar que essa é uma revolução decadente, que acabou, fechamos a porteira, tal, vamos ficar interpretando aqui durante 100 anos, durante 200 anos, durante não sei quanto. Quanto tempo dura uma revolução? Se a gente for usar a métrica de anos, quanto tempo durou a Revolução Francesa? A Revolução Francesa começou em 1789 e ela acaba com a coroação do Napoleão. Ela durou 15 anos. 15 anos a Revolução Francesa durou. Ela mudou coisas fundamentais no mundo, a começar pelo sistema métrico decimal, que todos nós adotamos, mas mudou o romance, mudou a maneira de encarar o homem, mudou os direitos fundamentais, mudou a maneira de se encarar o indivíduo, mudou, enfim, a cultura da Revolução Francesa, as transformações políticas e sociais, o regime republicano, o tipo de democracia liberal que se criou, enfim, o legado da Revolução Francesa é inconteste. Ela durou 15 anos. Nos salvou das perucas e das casacas, que são usadas no carnaval carioca. Eram usadas. Então, uma revolução não se mede pelo tempo de duração, quando ela acabou, o prazo de validade, como doce de leite, como leite e tal, não. A revolução pode ser debatida mais adiante. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante, apesar do Breno é importante que se volte a colocar nas conversas, nos círculos de discussões e tal, a questão da revolução. Porque no início dos anos 90, quando acabou a União Soviética, falou-se, acabaram-se a época das revoluções. Um mexicano, que hoje ninguém mais se lembra, o Jorge Castanheda, escreveu um livro, A Utopia Desarmada, para dizer que a época das revoluções tinha acabado. Logo depois o Francis Fukuyama, que esse ficou ainda um pouco,
falou que a história tinha acabado, que não haveria mais transformações sociais possíveis no mundo que tinha atingido seu ápice no capitalismo liberal. Pois a América Latina desmentiu isso. A gente tem uma série de processos estabanados, atabalhoados, bagunçados, próprios de nós latino-americanos, que estão acontecendo. Venezuela, no Equador, na Bolívia, o processo no Uruguai é muito interessante, os enfrentamentos que a gente tem em toda a América Latina e a manutenção da Revolução Russa. Por isso, vale a pena a gente continuar discutindo essa palavra que ficou maldita, que é a revolução. Por isso, o livro do Padura tem uma característica a mais. A primeira é ser uma excelente história. A segunda é falar sobre a Revolução Russa. Mas o principal é nos acender de novo esse debate sobre o futuro. Isso é o principal legado do livro do Padura. Obrigado, gente. Cinco minutos, 4 ideias. Primeiro, não. Eu sei que você quer mandar em mim há 30 anos, mas ainda não conseguiu, não vai ser hoje. E olha que você tentou isso muito tempo com o Zé Dirceu do seu lado, e não deu certo. Primeiro, o que seria justo é que o Boris Vargafti tivesse sentado aqui na cadeira e não eu, porque o Boris, vocês não sabem, o Boris é um veterano militante da esquerda brasileira que saiu do Brasil, teve que fugir do Brasil em 64 e fez uma carreira extraordinária na França como pesquisador de remédios anti-inflamatórios no Institut Pasteur. Não lutou pela Revolução Mundial, mas lutou contra as inflamações mundiais. Mas o Boris é entusiasta desse livro. E ele passou 2 anos trocando cartas, mensagens, telefonemas comigo. Imagino que com a Ivana deve ter sido algo semelhante. E ele não descansou enquanto esse projeto não foi para frente. É um pouco injusto eu estar aqui. Quem devia estar aqui hoje é o Boris, sentado nessa cadeira, porque um pouco desse esforço para que esse livro tivesse vida pertence a ti, Boris. Segundo, o tema do stalinismo. O stalinismo é um processo histórico-social e ele remete, as raízes históricas do stalinismo remetem, em última análise, ao atraso, à terrível miséria e ignorância que era ainda a realidade da sociedade soviética no início dos anos 20, o isolamento da Revolução de Outubro. A derrota da Revolução Alemã, se quisermos resumir numa frase. Mas estas forças históricas, quando nós fazemos essa análise nesse grau de abstração, é um pouco uma ativa que traz estas abstrações destas grandes alturas das lutas de classes que ocorreram 70, 80 anos atrás, e para um mundo no qual é mais fácil compreender. Existe uma patologia no personagem do Mercader. Não é, e o livro não teria a força que ele tem se ele não tivesse tentado pelo menos, nos colocar no interior do discurso que o personagem Mercader fez para si próprio. Ou seja, lembrem-se, o mais importante é como se conta a história. Esta história, já vários entre nós aqui dissemos isto. Esta é uma história conhecida. O importante é como ela é contada. E o extraordinário do livro é que quando ele se coloca no lugar de fazer o Mercader ser o fio que faz a narrativa, nós entendemos o que é uma mente doente. E vejam, este tema é um tema muito difícil no Brasil, porque no Brasil é um tema tabu a loucura. E vocês verão que há loucura. E as grandes ideias não são bastante para nos impedir de ver a demência e a loucura. Quero terminar, minha quarta e última observação. A etapa da Guerra Fria se encerrou com um drama histórico que foi a restauração capitalista na União Soviética, no leste europeu, e permitiu, nós temos clareza de que ela já tinha se iniciado há mais tempo na China. Gorbachev, evidentemente,
está com um certo atraso, tentou desenvolver na União Soviética o mesmo processo que ocorreu na China, com as modernizações de Deng Xiaoping, e eu tenho muito poucas dúvidas hoje, eu receio, Beto, de que, de fato, o que está sendo conduzido em Cuba é um processo à la Gorbachev e à la Deng Xiaoping, é um processo de restauração capitalista. Em que momento ele está é muito controverso, eu infelizmente acredito que está muito avançado, a restauração é muito, muito avançada. Mas não creio que seja reversível. Eu não creio que a nossa geração, no início do século XXI, está condenada a viver somente as sequelas, né, as consequências terríveis da restauração capitalista. Ao contrário, eu estou convencido que muitos de vocês, depois de lerem este livro, não somente terão interesse em conhecer outras obras de Padura, mas aqueles que ainda não têm grande convicção socialista, este é um livro que pode vos ajudar a ter grandes convicções socialistas. E por isso, não só por isso, mas também por isso, ele merecia ser publicado. Obrigado. Antes de encerrar, queria dizer a vocês que o livro está à venda aqui fora. Não diga. Gostaria de que esse anúncio fosse feito. Infelizmente, como mediador, eu não posso ficar debatendo as ideias fantásticas que eu ouvi aqui. É uma pena. Gostaria de expressar minha opinião, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Vou fazer só um comentário pequeno. Vocês provocaram ele, um comentário breve. É assim, do ponto de vista da cultura socialista, eu acho que só existe uma coisa tão grave quanto o fundamentalismo endeusatório, que foi o caldo de cultura da construção da União Soviética nos anos 30 e 40, que é o fundamentalismo crítico àquela experiência. Nós temos que estabelecer uma discussão mais apropriada sobre esse tema. Essa discussão mais apropriada, no meu modo de entender, não passa pela hipótese histórica, porque a hipótese histórica ela é relativamente tranquila, porque ela não necessita e nem poderá jamais ser comprovada. Quando a gente diz, poderia ter sido diferente se o Trotsky tivesse vencido, ela não pode ser provada, essa hipótese. Ela é apenas uma hipótese. Portanto, ela não nos ajuda muito a refletir. Muitos estudiosos e historiadores poderiam dizer exatamente o contrário, de que a vitória do Trotsky, se levarmos o Trotsky por conta de certo grupo de ideias que defendeu em relação aos sindicatos, por certo grupo de ações que comandou como Kronstadt, que a solução do Trotsky, do ponto de vista da questão democrática, viesse a ser ainda mais bárbara que o de Stalin. Também é uma hipótese. Então, não creio que deva ser este o terreno da discussão. O terreno da discussão, na minha opinião, se coloca mais do ponto de vista do processo histórico concreto que se viveu, da situação histórica concreta por que se passou, e as opções concretamente tomadas. A segunda observação, eu também, da mesma forma que eu não concordo com a vilanização ou a santificação histórica, dependendo do gosto do freguês, me parece pouco adequado nisso, eu concordo plenamente com o companheiro das inflamações. Aliás, eu corro maratonas, eu preciso me consultar com ele, porque deve me ajudar nas muitas inflamações que eu tenho quando corro. Eu concordo plenamente com o companheiro Boris, quando a gente deve evitar um excessivo peso aos aspectos psicológicos e individuais na discussão das experiências históricas. Eu acho uma barbaridade acreditar que um dos maiores países do planeta, a mais importante das revoluções, a mais importante das guerras que foi contra o nazismo, tenha sido comandada por um homem sem ideias. Isso não me parece razoavelmente, historicamente razoável. Ele pode ter tido até as piores ideias. Suas ideias podem ser ideias bárbaras do ponto de vista da perspectiva do socialismo, conforme as pessoas podem entender. Mas é pobre isso. Aliás, expressa eventualmente um certo preconceito de classe que impediu Trotsky de vencer a luta interna.
Um dos componentes, aí sim, psicológicos, na minha modestíssima opinião, levaram o Trotsky, apesar de todo o seu prestígio individual, ter sido derrotado na luta interna, é que ele tinha essa subestimação do que significava um pedaço da velha guarda bolchevique, o peso delas, político e cultural no aparato, que era aquela velha guarda que tinha amassado o barro durante os 20 anos que antecederam a Revolução, do qual Stalin era uma expressão, por suas virtudes e por seus defeitos. Então, nós não devemos fazer este tipo de fulanização. Acho que nós devemos compreender isso, é uma discussão muito mais longa do que o debate de um livro. Há estudos muito interessantes sobre vários aspectos que a gente conversou aqui. Eu acho que a própria Boité publicou o Domenico Lussurdo, não? O livro que ele escreve sobre Stalin, a construção... foi Revan, perdão, fazendo propaganda da concorrência. Mas é que vocês trouxeram o Domenico Lussurdo por causa de um outro livro, não? Domenico Lussurdo, filósofo italiano importante, ele escreveu um livro que é muito interessante, chamado Stalin, a construção de uma lenda negra, que mostra como tem uma outra abordagem do que ocorreu naquele processo na União Soviética, e que vale a pena ser compreendido à luz das circunstâncias daquele tempo. Eu queria finalizar com um aspecto complementar ao que eu tinha de forma provocativa dito no início, mas que ela é real, do ponto de vista histórico. Ramon Mercader, ou centenas de outros assassinos, como disse aqui nosso Odiola, não podem ser explicados como um surto psicótico. Essas pessoas se dispunham a matar ou morrer por um projeto em função de circunstâncias históricas concretas, em função de circunstâncias que levaram vários a adotar, a aceitar tarefas que lhes pareciam, em um determinado momento, fundamentais para a sobrevivência do projeto que defendiam e que estava cercado por todos os lados. Não é um surto. Eu vou dizer aqui, eu tenho uma experiência pessoal e eu sei como funcionava isso. Eu busquei sempre compreender essa experiência. O pai do meu pai era um homem do aparato soviético. Quando ocorre o Congresso, o 20º Congresso do Partido Soviético, ele é um dos que se mata. Ele comete suicídio poucos meses depois em função da depressão provocada pelas chamadas revelações de Khrushchev. Nunca se soube na família se ele havia cometido suicídio por conta da revelação dos crimes de Stalin ou pelo fato do Khrushchev os tendo revelado. Mas era produto daquela época em que as pessoas estavam dispostas a matar ou morrer pelo que elas entendiam ser um projeto revolucionário. Essas pessoas não viam a si próprias como assassinos. Essas pessoas não viam a si próprias como indivíduos por la libre, como diziam os cubanos. Eram personagens de uma história dramática, de uma história trágica. E isso eu acho que Pagura, ao alinhar a história do Ramon Mercader, torna isso, no meu modo de entender, bastante claro. Ou seja, eram filhos de uma época, de uma determinada condição histórica, numa situação onde o peso da ameaça nazista exercia uma fortíssima pressão sobre a União Soviética e sobre as pessoas e partidos que se vinculavam à União Soviética, e a gente deve tentar compreender essas ações sem apoiá-las ou condená-las. Essa é uma outra questão, mas vê-las de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista histórico concreto. É apenas essas minhas observações sobre esse debate.